Cefaleia. Quais são os tipos de cefaleia? Eu tenho a dor que ela é nos seios nasais, né? Nessa região aqui dos seios nasais, geralmente por congestão nasal, quando o nariz está entupido. A cefaleia tensional, que é uma dor em faixa ali na testa, quando a pessoa está bem estressada, acaba doendo essa região aqui. E aí, ela é uma dor mais leve, firme, bilateral e de dia. E aí, geralmente eu faço massagem e ela passa. Tem a cefaleia em salvas, que ela é ao redor do olho, uma dor pontiaguda, unilateral, severa, de noite e que dura de 30 a 90 minutos. E a enxaqueca em si, que é uma que ela pode ser do tipo com aura, né, que é 30% dos casos, quando a pessoa ela tem os sintomas, os distúrbios de sentido, como por exemplo, na visão ela vai ter a visão embaçada, na fala ela pode sair falando umas coisas esquisitas, na audição ela pode sentir um zumbido, no tato ela pode ter uma parestesia unilateral, ou em 70% dos casos, não vai ter aura, vai ser um padrão típico ali, que vai ser uma dor pulsátil, unilateral, severa, de manhã, que agrava com a atividade física. Essa dor geralmente dura de 4 a 72 horas. Ela vai ter ou acometimento trato gastrointestinal, como por exemplo uma náusea, um enjoo, um vômito, ou associada com alguma fobia, como fotofobia, né? Ali a luz incomoda muito ela, barulho, odores. E para fazer diagnóstico da enxaqueca, a pessoa precisa ter pelo menos 5 ataques. Isso é importante porque às vezes a pessoa tem um ataque ocasional e tá tudo bem, dou ali analgésico e AINES. Ela pode As cefaleias elas podem ser de causa primária, né, quando ela está relacionada principalmente a alguma coisa que ocorre ali no cérebro, ou secundária, como uma oclusão arterial, hipertensão, esforço, tosse, ressaca, alguns fármacos, congestão nasal, pode ter meningite. E depois que eu Por que é tão importante eu entender isso? Porque eu só vou tratar de verdade a cefaleia quando ela é insalva ou do tipo enxaqueca, quando ela é do tipo primária, porque se for secundária a eu trato o problema, né? E quando ela não tem um gatilho, porque se eu tiver o gatilho, é só falar para o paciente evitar o gatilho e caso ele tenha que se expor ao gatilho, eu dou um AINES ou um analgésico. O que seria o gatilho? Seria alguma coisa que vai desencadear a enxaqueca, como por exemplo a pessoa dormiu mal, a pessoa fez uma atividade física muito excessiva. Ela tem gente que tem enxaqueca quando ela come doce, melancia, café, conservas, enlatados, álcool, tabaco, sentidos assim, alguma luz muito forte, algum odor muito forte, algum barulho muito alto, quando a pessoa está com sede, com fome. E hormonal. Por que hormonal é tão importante? Porque a maior incidência de enxaqueca é em mulheres de 20 aos 40 anos, por culpa do estrógeno. Além disso, enxaqueca também está muito associada ao uso de anticoncepcionais hormonais e à própria menstruação. Beleza, e por que quando eu sei o gatilho tudo fica mais fácil? Porque se a pessoa fosse expor o gatilho, ela pode tomar ali. Nossa, ela vai tomar talvez um analgésico não seja tão. Ela tenta um analgésico, se não dela, pode ir para um AINES. Porque vai ser algo ocasional, não vão ter muitos riscos de eu usar isso de forma crônica. Beleza. Mas e quando é uma enxaqueca mesmo e não tem causa, eu não consigo tratar isso de outra forma? Aí eu posso ir apelando. As maiores causas de enxaqueca é vasodilatação e hipersensibilidade. Para combater a vasodilatação, eu consigo aumentar a altura do travesseiro da pessoa, se a enxaqueca é mais à noite, pedir para ela fazer uns alongamentos ali quando dá uma crise, porque isso melhora a circulação. A acupuntura é para combater dor e
ela manter uma rotina, que pelo menos, eu não sei o gatilho, mas eu sei que se ela manter uma rotina quadradinha ali, ela vai ter menos chance de se expor a um potencial gatilho e reduzir o estresse do dia a dia. Beleza, já tentei tudo e não foi. Agora sim, crise aguda. Agudo, tratamento agudo. Tratamento que eu vou dar na crise. Primeira escolha, analgésico e AINES. Quais AINES? Os inibidores que inibem tanto o COX-1 quanto o COX-2 de forma igual, né? Que são os ENOS. Ibuprofeno, naproxeno, que é muito utilizado na menstruação, e o acetamifeno, que tem em alguns Tilenol. Além disso, se a pessoa tem algum acometimento do trato gastrointestinal, como por exemplo a náusea ou o enjoo que eu falei, eu vou dar um antiemético, que vou combater só o sintoma, que no caso seria a ondansetrona ou a bromoprida, que vocês vão ver no final do ano. Tá, não deu. A pessoa tá com enxaqueca, tá com dor e ela tá tendo prejuízo funcional. Só aí eu vou entrar com a classe medicamentosa mais forte. Só quando a pessoa não está conseguindo realizar atividades do dia a dia, eu vou entrar com os vasoconstritores cerebrais, como os triptanos, no caso a naratriptana, que vai cair na prova, e as ergotaminas, que nesse caso é a dihidroergotamina. Por que eu insisti tanto em evitar esses fármacos? Porque eles são horríveis, entendeu? Eles aumentam a pressão. E qual que é o risco disso? Eu não posso dar isso no paciente que tem risco cardiovascular. Paciente com pressão alta eu já não posso dar. Com obstrução arterial, placa de aterosclerose, um paciente que já teve algum infarto, que já teve algum AVC. Por quê? Porque isso, se eu contrair os vasos cerebrais, vai aumentar o risco da pessoa ter um AVC. Eu não posso dar para grávida também. E tem que ser baixa dose. O que acontece? O paciente está com dor, ele vai lá e toma uma medicação. O paciente continua com dor, ele vai lá e toma outra medicação. O paciente continua com dor, ele vai lá e toma uma terceira medicação, porque ela também não faz efeito tão rápido. O que acontece? O paciente morre de AVC. Simples assim. De forma crônica, o tratamento agudo é para reduzir a dor durante a crise. O tratamento crônico é para reduzir a frequência das crises, reduzir o número de crises que o paciente vai ter. O principal são os beta-bloqueadores, né? Porque eles vão bloquear o beta-2, que naquela luta ou fuga, ele irriga o cérebro, né? Para a pessoa pensar mais rápido. Aí eu bloqueando o beta-2 vai bloquear a vasodilatação. Além disso, tem os inibidores de canais de cálcio, tanto das classes dos antihipertensivos, que vocês vão ver no futuro, que são o verapamil e a fluticasina, quanto os inibidores de canais de cálcio dos antihiperconvulsivantes, que vocês viram lá, que é o ácido valproico e o topiramato. Por que eu coloquei topiramato? Porque a professora toma topiramato para emagrecer. Então ela adora esse fármaco. Além disso, tem os tricíclicos, que eles atuam mais ali no combate da dor e eles acalmam, mas é para reduzir a frequência, viu? Tricíclicos tem 10.000 funções. Eu acho que é isso. Por favor, cuidado com vasoconstritores cerebrais e boa prova.